Ora, Maria que vem de Míriam, não é? Maria que vem de Míriam, e o significado de Maria, ainda hoje, para nós, do nome Míriam, portanto, o ano passado de Maria, portanto, de Míriam, é Míriam, a irmã de Moisés, e na época era muito comum atribuir, dar o nome de Míriam, ou Mariam, como quisermos, às pessoas, não é? Com o mesmo nome de Jesus, Yeshua, mesmo na época era um nome comum. E nós hoje vamos ver esta antepassada importantíssima matriarca, mãe de Israel, chamada Míriam, e também outras mulheres. Hoje, nesta aula de Maria no Antigo Testamento, as prefigurações de Maria no Antigo Testamento, vamos falar do início ao fim de mulheres. É verdade, hoje a aula é completamente dedicada à mulher no Antigo Testamento. Ora, o som está falhando. Vocês estão a conseguir ouvir em condições? Não estão? Tenho a bondade de escrever. Se é só para alguns ou... Está ótimo. O som está normal? Sim. Ótimo. Ora, vamos aqui ver se estão as configurações todas certinhas. Estão, sim, senhor. Temos as configurações todas direitinhas, portanto, continuamos então a nossa aula. Ora, vamos então começar com aquilo que nós vamos tratar. Nós hoje só vamos conseguir tratar três elementos, três coisas. O primeiro, as mães de Israel e Maria. O segundo, a intercessão das matriarcas. E depois a relação entre Maria e o Monte Sinai, parte 1. Porque o tema é de tal forma, 1, interessante, 2, vasto, 3, original. O que é que significa? Não é comum, na atualidade, falar-se de Maria no Antigo Testamento. Normalmente, até pela liturgia, nós conhecemos muito do Novo Testamento. Depois da liturgia pelo Novo Testamento, nós conhecemos alguma coisa do Antigo, mas normalmente sempre, vamos dizer assim, muito pouco ou quase desconhecido, ou então com significados que são muito diretos. Ora, a grande tradição eclesial o que é que fez? Olhou para Maria ao longo dos séculos e olhou para o Antigo Testamento e aquilo que é, vamos chamar-lhe assim, a escultura. Não estou a imaginar o bloco de mármore. Imaginem a vida de Maria como um grande bloco de mármore de Carrara, daquele bom. Imaginem o escritor sagrado, portanto, o hagiógrafo, a escrever o Novo Testamento, e que é a mesma coisa de esculpir. Então ele vai esculpindo Maria. Estão a entender? Os vários autores, ao escreverem, vão esculpindo Maria. O que nós estamos agora a fazer é entender quais é que foram as influências a partir das quais estes autores, quando esculpiram teologicamente Maria, onde é que eles foram buscar? Até porque, sendo eles, a esmagadora maioria, de origem hebraica, então, estes autores têm o hebraísmo como o meio comum, por um lado, e por outro lado, a grande revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dou-vos um exemplo. É comum nós explicarmos a Eucaristia a partir da Quinta-feira Santa. Não é muito comum nós explicarmos o que é que Jesus estava a fazer com os discípulos na Quinta-feira Santa, que é o rito hebraico da Agadá. Estão a entender? Ou seja, nós muitas vezes, mas isto é um defeito que nós católicos temos, nós muitas vezes partimos de um pressuposto que antes não existia quase nada, Jesus encarnou e existe tudo. Não funciona assim. E quanto mais nós conhecemos as origens daquilo que existia, mais nós nos apercebemos da beleza, da profundidade dos textos. E é isso o que nós hoje aqui vamos ver. Ora, Maria no Antigo Testamento. Vamos começar com um biblista. Ainda esta semana tive a ocasião de estar com ele e já tem os seus 87 anos. Um homem que foi meu professor,
Acho que foi professor de quase todos os mariólogos vivos que existem. E ele, uma altura numa aula, acho que já vos disse isto, uma altura numa aula, ele trata-nos por rapazes, toda a gente, padre, freira, leigo, não interessa. Rapazes, eu sobre esta questão, eu penso que a nível mundial, eu acho que eu já li tudo o que existe sobre esta questão. Que ele é professor desde 1970, eu penso desde 1974. Vocês agora façam as contas quantos anos é que isso dá, não é? E acho que este é o último ano em que ele vai ensinar. Contudo, posso-vos dizer que as aulas são daquele tipo de aulas em que a gente entra e está sempre a pedir mais e mais. Dá-nos mais. Que o homem é um poço. Meu Deus. Então, ele deixou-nos esta provocação numa das aulas e eu lá peguei nos apontamentos. Maria, no Antigo Testamento. É legítima esta pergunta? Para poder responder, temos que recorrer aos autores do Novo Testamento, particularmente os evangelistas. Foram eles os primeiros exegetas da pessoa e da obra de Cristo Jesus, Messias Salvador. Partindo da máxima revelação do evento pascal, esses retornaram às palavras e aos factos que implicavam Jesus de Nazaré. Para compreender a identidade profunda do Mestre, crucificado e ressuscitado, os escritores do Novo Testamento recorreram também às escrituras da Antiga Aliança. A mesma coisa fez quem? Jesus, quando, depois de ressuscitar, quando, colocando-se ao lado dos discípulos de Emaús, e agora vamos citar Lucas 24, 27, e começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. À imagem do ressuscitado, a Igreja das origens começou a interrogar-se acerca de Maria, mãe de Jesus segundo a carne, ainda vivente na comunidade de Jerusalém, como está em Atos 1,14, do qual nós já falamos. Também a questão mariana irrompia assim da Páscoa como do seu epicentro. O papel e a identidade desta irmã foi repensado a partir das escrituras da Antiga Aliança. Então, vocês este texto entenderam perfeitamente. Qual é o ponto de partida nosso para irmos à Antiga Aliança? Fazermos a mesma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ir à Antiga Aliança, Antigo Testamento, como lhe quisermos chamar, Antigo Pacto, etc. Ir à Antiga Aliança e repercorrer aquelas palavras e ver como Deus, em Jesus e Maria, concretiza a sua promessa. Correto? Ora, então, assim sendo, vamos encontrar, então, numa outra palavra, no livro do Sirácido, ou Eclesiástico, 44, de 1 a 50, é-nos oferecida a memória das personagens ilustres da história santa, desde Enoque até Simão II. Todo este percurso não tem uma mulher. Porquê é que eu fui buscar isto? Porque nós temos a genealogia de Jesus, correto? Nós já falamos sobre isso. Mas não aparecem mulheres na genealogia, ou na grande genealogia da história santa do Antigo Testamento. Então há aqui qualquer coisa que está a emergir, que é completamente diferente, que nunca existiu antes. Isto é, vocês fazem uma genealogia, fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Voltrano, etc, etc, e não colocam nenhuma mulher. De repente abrimos os Evangelhos e na genealogia de Jesus temos 5 mulheres. Tamar, Racabe, Ruth, Betsabé, Maria, esposa de José, da qual nasceu Jesus. Para entender? Ora, o que é que a Mariologia contemporânea, o que é que começou a fazer? Olhou para isto, claro que a grande tradição da Igreja também o fez, não tinham os instrumentos que nós temos hoje, é verdade, ainda que a última palavra de hoje vou dar a São Bernardo,
que eu sei que vocês estão cansados de me ouvirem, querem ouvir São Bernardo. Então, o que é que começou a fazer? Começou a interrogar-se. Porquê esta carga feminina no Novo Testamento? De onde é que provém? E então começou a fazer um percurso, que é o que nós vamos fazer, que nesta aula vamos fazer a primeira parte, e depois, na próxima aula, vamos fazer a segunda parte deste percurso, está bem? Porque a quantidade de prefigurações de Maria no Antigo Testamento é tão forte, tão longo, que eu consegui reduzir no curso anterior, numa hora, 14 festas marianas, mas não consigo reduzir a presença de Maria no Antigo Testamento. Então, quem são estas mulheres? Estas mulheres são as matriarcas, não é? Temos os patriarcas, lembrem-se da organização tribal, portanto temos os patriarcas e temos as matriarcas. Estas matriarcas de Israel ajudam-nos a construir a identidade de Maria a partir do Antigo Testamento, como já dissemos, e vamos recordar os patriarcas, que são 3. Abraão, Isaque e Jacó. São 3 patriarcas. Claro que o que é que a Escritura diz? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. O que é que a arqueologia nos diz hoje? Que são 3 fundadores de 3 tribos que se vão unir na mesma fé. Estão a entender, portanto, a palavra, ou as palavras na Sagrada Escritura, num primeiro embate, são muito de narração, se quisermos, histórica. Este matou aquele casou com aquela teve um filho daquele, vamos dizer assim. E depois aparece Deus lá no meio. Mas quando nós começamos a olhar para a profundidade dos textos e nos deixamos guiar pelos textos a partir do original, nós encontramos uma riqueza exterminada. Nós, quando pudermos organizar o curso, que não vai ser durante 3 meses, vai ser muito mais, a partir dos versículos, dos 153 versículos, a partir do original do Novo Testamento, explicando palavra por palavra, contexto por contexto, nós temos um manancial de informação, de mariologia, de sentido espiritual profundo das Sagradas Escrituras que nunca mais acaba. Acreditem. Mas vamos voltar ao Antigo Testamento. Então, Abraão, Isaque e Jacó, o que é que eles originaram? Originaram uma descendência real, sacerdotal, uma nação santa. De facto, a palavra Israel significa aquele que vê Deus. Portanto, a origem etimológica da palavra Israel é aquele que vê Deus. Porquê? Porque Abraão viu a Deus, a importância do ver. Não é? Israel, por sua vez, tem 4 mães. Sara, Rebeca, Raquel e Lia. O grande casal fundador de todas estas estirpes e tribos é Abraão e Sara. Ele, sim, é a arquitrave mais alta da porta. Mas Sara é considerada, e agora vocês já vão começar a ouvir elementos marianos. Sara é a rainha e a mãe da descendência que recebeu o dom da profecia e do sacerdócio para o bem de toda a humanidade. Estão a entender? Nós já estamos aqui, pegamos em Abraão, pegamos em Sara, nós estamos no Gênesis e nós já estamos aqui a ouvir elementos que depois se aplicarão claramente à Mariologia. Basta vocês olharem para esta imagem, onde nós temos Deus Pai, o Espírito Santo, Cristo crucificado, e ao lado direito de Deus Pai, do nosso lado esquerdo, mas ao lado direito de Deus Pai, na representação, já temos Maria coroada como rainha. Estão a entender? Então os filhos no Filho, a chamada filiação divina, têm uma maternidade espiritual que é aquela da cruz. Estão a entender? Numa pequenina imagem, nós já vemos aqui em Maria a função de Sara. Vamos continuar então o nosso percurso. Então, as mães de Israel. Lia, a primeira mulher de Jacó. Depois de gerar Judá,
eu deixei-vos sempre os versículos, não temos tempo para ler cada um destes versículos, seria bom um dia presencialmente, depois do Covid, lá para a frente, não é? Se Deus Nosso Senhor permitir, fazemos uma masterclass acerca disto. A gente vai sonhando, não é? Pelo sonho é que vamos, perdidos e mudos, chegamos, não importa, pelo sonho é que vamos, dizia um poeta. Então, Gênesis 29, 15, 35, depois de gerar Judá, não teve, portanto, Lia, depois de gerar Judá, não teve mais filhos, porque atingiu o máximo da perfeição da bênção de Deus. Maria não gera mais filhos, pois Jesus é a suprema perfeição da aliança. Deus que habita no meio do seu povo. Então isto pré-indica-nos a virgindade perpétua de Maria. Eu sei que desde a década, mais ou menos, se quisermos precisar, 1846, com um livro de um padre jesuíta austríaco, ele era médico e começou a falar acerca da virgindade de Maria, depois a Congregação para a Doutrina da Fé, na altura Santo Ofício, entrou sobre a questão, depois mais tarde o catecismo da Conferência Episcopal Holandesa meteu os pés pelas mãos, depois também Josef Ratzinger, na primeira edição da Introdução ao Cristianismo, também meteu os pés pelas mãos acerca da perpétua virgindade de Maria, e depois São João Paulo II, como só podia deixar de ser, o que é que ele fez? Em 1992, no Concílio de Capua, portanto, na celebração do Concílio de Capua, que tinha sido em 392 ou 396, agora não consigo precisar, o que é que ele fez? Pegou numa série de mariólogos e reestudaram toda a questão da perpétua virgindade de Maria. Vários de vocês já me têm pedido acerca desta questão. Há de chegar um curso só sobre a perpétua virgindade de Maria, a partir do início, o porquê sim e o porquê se mantém. Deixem-me só dizer, para vocês não ficarem no erro, que há uns anos atrás tive um professor meu que trabalhava lá para as congregações lá dentro da Santa Sé, o Papa Bento XVI, Josef Ratzinger, e ao que parece, lá numa reunião qualquer assim mais privada, Vossa Santidade, mas o seu livro, Introdução ao Cristianismo, na primeira edição, colocava muitas questões sobre a perpétua virgindade de Maria, ao qual ele teria respondido, isto depois são histórias que circulam nos corredores, um homem também se pode enganar, não é? Qualquer coisa dentro deste género. Então, temos Lia, a primeira mulher de Jacó. Vamos a Raquel. Raquel é a segunda mulher de Jacó. Na altura, os homens, como tinham muita paciência, tinham mais que uma mulher. Agora é um bocado diferente. Então, Gênesis 49, 25. Dizem a Raquel, bendito os seios e o ventre. Não é? Dizem, bendito os teus seios e o teu ventre. Em Lucas 1, 27, feliz o ventre que te trouxe e os seios te amamentaram. Diz uma mulher anónima no meio de uma multidão a Jesus. A questão é, porquê é que se utilizou exatamente este texto? Estão a entender? Porquê é que se utiliza exatamente este texto? Qual é a resposta? A bênção matriarcal, já durante a vida de Jesus, começando ele a ser reconhecido como Messias, os hebreus, sobretudo, começam eles mesmos a reconhecer na sua tradição não só o novo Moisés, o novo Adão, o novo Abraão, etc., o novo Elias, etc., mas começam a reconhecer as mães destas grandes personagens, destes grandes patriarcas que conduziram o povo ao longo do Antigo Testamento. Depois temos Joquebed, que chama-se mesmo assim. Claro que isto depois transliterar isto é um vestavias. Mãe de Moisés. Quem é que sabia que a mãe de Moisés chamava Joquebed? Ninguém, não é? Nem eu. Mas está bem. Ora bem, o que é que aqui está? Moisés, libertando o povo do Egito, torna-se o protótipo escatológico, o precursor do Messias do êxodo definitivo. O que é que isto significa?
Moisés liberta o povo de uma condição no meio dos pagãos, o verdadeiro Deus, com o verdadeiro profeta, pega no povo, dá-lhe a lei, as tábuas da lei no Sinai, importantíssimo, constroem a Arca da Aliança, vagueiam durante 40 anos, que sabemos hoje com a arqueologia que estes 40 anos são um número indicativo dentro da mentalidade hebraica, não cronométrico, ok? Durante estes 40 anos vagueiam, depois Moisés vê a Terra Santa, lá, a Terra Prometida lá ao fundo, morre, depois é José que vai entrar na Terra Santa e a primeira cidade que encontram é Jericó. Mais ou menos este é o resumo. Então, aquele que viria libertar o povo oprimido, neste caso pelo Império Romano, o povo oprimido por gentios, reparem que o povo hebreu ainda hoje desconsidera completamente todos aqueles que não são hebreus. São os gentios, aqueles que não têm a bênção de Deus. Nós cristãos, durante séculos, também caímos normalmente neste erro. Aquele que não é batizado, aquele que não é cristão, então não é filho de Deus. Pois é. Nós caímos neste erro também. Estou a entender. Isto, se nós começarmos a falar de discriminação, ninguém se salva. Qual é a beleza do tempo em que nós vivemos? É que nunca, como agora, nós fomos chamados, como diz o Papa Francisco, a ser filhos de Deus porque estamos todos na mesma barca. E o Covid, se alguma coisa de bom trouxe, foi exatamente isso. Colocou-nos dentro do mesmo barco, a todos. Então, a mãe de Moisés torna-se a mãe de todo o povo de Israel, tal como acontece com Maria e os discípulos. Todas estas leituras que eu estou a fazer não são leituras originais minhas, não são leituras originais deste meu professor, o Aristide Serra, são leituras que existem já na patrística, mas que de alguma forma, ao longo dos séculos, já quando a Mariologia começa a ganhar corpo com Plácido Nigiro em 1602, com o primeiro livro de Mariologia, são aspectos que não foram assim tão considerados. E que são de uma importância extrema. E depois temos, já vos falei uma vez, Maria, ou Miriam, a profetisa irmã de Arão, apanhou um tamborim e atrás dela saíram todas as mulheres tocando pandeiro e dançando. Portanto, eu dou-vos sempre o texto bíblico de referimento. Então, Miriam é conhecida como a profetisa, não é? Profeta, mulher. Miriam tem esta função de anunciar, é muito interessante a figura dela, porque ela tem uma função de anunciar, portanto, tem uma revelação de que o irmão dela, Moisés, iria libertar o povo, etc, etc. Depois, vocês já conhecem, então, se vocês não leram nos filmes, né, os filmes sobre Moisés, sobre o aqueles filmes clássicos, vocês já sabem que depois o faraó, como a gente diz em português, arma-se em parvo, toca a querer matar os filhos, não matam os filhos, enfiam Moisés dentro de uma cesta nas águas do Nilo e depois, lá uma das princesas do faraó, ou a irmã do faraó, toma Moisés, depois, etc. Vocês já conhecem a história. O que é que acontece? Ela faz uma profecia acerca do irmão, mas parece que tudo vai ao contrário. Então, ela acompanha à distância, está na escritura, ela acompanha à distância onde é que a cesta no Nilo vai dar. Miriam tem esta assonância com Maria, porquê? Colocar uma cesta num rio como o Nilo, vocês peguem num filho vosso, num bebé, coloquem numa cesta de verga e coloquem-no no rio. O que é que vocês acham que acontece? Bem, nada de bom vai acontecer, de certeza. O que é que nós aqui temos?
ela acompanha à distância. Maria, mãe de Jesus, nas horas mais obscuras do mistério pascal, acompanha à distância aquilo que acontece a Jesus. Correto? Um anjo revela a missão do irmão de Miriam como Salvador de Israel. Maria, mãe de Jesus, recebe de um anjo que lhe fala das grandes coisas que faria o menino nascido dela, apesar das nuvens da espada. Já falamos sobre isso. Nossa Senhora das Dores, ao lado do sepulcro, esperando a ressurreição, é a prefiguração de Miriam que, ao longe, acompanha a cesta do irmão nas águas do Nilo, esperando que, seja salvo, 2, cumpra a sua missão. Ora, Jesus é salvo e salvador com a ressurreição. E Maria permanece a olhar para a cesta nas águas do Nilo da comunidade apostólica, esperando o Pentecostes. É ou não é? E até agora nós não saímos da Sagrada Escritura. Vocês reparem, o curso que nós estamos a fazer, que nós praticamente ainda não saímos da Sagrada Escritura. Toda uma espiritualidade mariana, vocês depois vão ver no final do curso, quando nós pegarmos no exemplo de espiritualidade mariana e trabalharmos a partir destes instrumentos, nós construímos da Escritura à Escritura todo o nosso percurso mariológico. Vamos falar agora de Débora. Judite 5:7. Cessaram os valentes, subiram de Israel até que tu, Débora, te ergueste e ergueste-te como mãe de Israel. Judite 5:7. Débora é uma personagem que lhe chamam mãe de Israel, que recorda aos filhos, como mãe, de viverem na lei do Senhor. No momento da morte de Débora, porque reparem que nós no Antigo Testamento, é verdade que nós temos o Antigo Testamento escrito, mas também temos, seja os Targumim, como os Midrashim, do Antigo Testamento. E vocês agora perguntam-me assim, Daniel, mas Targumim, os Targum, os Midrash, o que é que isso é? E agora é a parte em que eu vos digo, vão ao nosso site, logosmarilógicos.org, que nós estamos continuamente a lançar diariamente artigos de forma a que estes conceitos mais, vamos lhes chamar, básicos da Mariologia, nós estamos a explicá-los um por um. Portanto, uma das coisas que vocês podem fazer, porque eu não posso explicar todas as coisas, é, vocês têm dúvida o que é um Targum, o que é um Midrash, vocês podem ir ao site da Logos e vocês inscrevem-se, já sabem como é que funciona, estilo Facebook, e vocês podem lá colocar, eu gostaria de saber, por exemplo, eu gostaria de saber o que é um Midrash. Por exemplo, já temos um artigo sobre isso, mas por exemplo, e nós do lado de cá, o que é que nós nos apercebemos? Daquilo que vocês ainda não entenderam, e a primeira coisa que nós fazemos é dar-vos, como sempre, uma resposta sintética acerca das questões. Então, Débora, quando morre, deixa como herança a obediência à lei, de forma a que a sua descendência se encaminhe para a salvação. Porque, para o Antigo Testamento, cumprir a lei significa salvação. As palavras de Maria nas bodas de Caná iluminam este aspecto, pois diz para perseverar nas palavras do Filho, fazer tudo aquilo que ele vos disser. Portanto, se é o testamento espiritual de Maria, fazer tudo aquilo que ele vos disser nas bodas de Caná, que é a última vez, cronologicamente, na produção de textos, que Maria fala, também é verdade que na hora do filho acontece aquilo que acontece com Débora. É verdade que pode acontecer a desgraça. É verdade que os filhos, os homens de Israel podem morrer, mas também é verdade que aquela que persevera junto da palavra de Deus é aquela que vê surgir a salvação dos povos. Esta foi a experiência de Débora. Eu não tenho todo o tempo para explicar
cada uma das mães de Israel. Ruth, a Moabita, portanto uma habitante de Moab, uma zona, uma região. Boaz diz a Ruth: presta atenção, minha filha, não vás catar em outra lavoura, não saias desta aqui. Claro que vocês, como eu, lemos este versículo, olhamos para ele e não nos diz rigorosamente nada. Se eu vos disser que Boaz é a personificação do Deus de Israel e Ruth é a personificação da esposa Israel, então, não andar a ir cultivar. O que é que significa cultivar? Colocar esperança de salvação. Vocês reparem, nós atualmente temos um sistema económico muito diferente, mas vocês imaginem uma zona relativamente deserta. Há com umas ovelhinhas e pouco mais. As pessoas semeiam. Vão comer. Estão-me aqui a dizer que não é. Vocês perderam um slide, se calhar. Não. Ok. Já chegou o slide certo. O que é que acontece? Nós aqui vemos... esperem um bocado, tenho aqui um problema. Esperem um bocadinho, que tenho aqui um problema com o PowerPoint. 2 momentinhos. Ai. Um momentinho, que a gente já volta novamente. Mas, entretanto, eu vou-vos dizendo. O que é que acontece? Quando nós temos na Sagrada Escritura uma cultivação, vêm os inimigos, ardem a seara, porque era essencialmente trigo. Vêm os inimigos, ardem a seara. Então, a cultivação, a esperança de fome daquele ano só aumenta. Se não arde a seara, eles correm o risco de não ter chuva. E então a água é considerada a bênção de Deus. Outro problema. Então o que é que acontece? Isto chega a uma altura em que as pessoas começam a considerar a lavoura e as boas prestações da lavoura como a bênção de Deus. Estão a entender? Então Boaz, quando diz a Ruth, Ruth, tu não vais para outra lavoura, permanece nesta aqui, significa, eu, Deus, digo a ti, Israel, personificado em mulher, de não andar a outros deuses, que eu mesmo te abençoarei e verás nas tuas colheitas a minha bênção. O Deus do Antigo Testamento é um Deus, e do Novo Testamento também, mas é um Deus muito concreto, estão a entender? Não é um Deus colocado no transcendente absoluto, é um Deus que concretiza a sua bênção no concreto do dia-a-dia da vida das pessoas. É assim. Então, na história da Igreja, Boaz é visto como figura de Cristo e Ruth como figura da Igreja. Um autor do século XII, Pietro de Cella, comenta Ruth com as categorias marianas e disse: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, tua serva. Estende sobre a tua serva a barra do teu manto, tu és redentor. Então, Pietro de Cella leu Ruth 3:9 e olhou para Maria em Lucas 1:38. Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Então o que é que este autor pensa? A relação entre Boaz e Ruth é a relação prefigurada entre Cristo e Maria. Nós não estamos a forçar o texto a entender. Nós estamos apenas a ver pistas que nos ajudam a entender este hebraísmo com o qual foi escrita a figura de Maria. Maria Dolores Perazzoli. Eu acredito que eventualmente até lhe pode doer a cabeça de ver estas coisas estranhas e a velocidade com que eu falo estas coisas. Mas confia, não em mim, em Deus. Pobre do homem confia no homem. Confia em Deus.
Isto vai entrando aos pouquinhos e você vai ver, como a diva pestana, que à medida que as coisas passam, isto entra de tal forma dentro de nós que nós vamos começar a ver a vida com os olhos de Maria. Acredite, isto é uma bênção de Deus. Às vezes, no início é um bocado difícil nos termos, mas a gente vai entrando aos poucos, e as coisas vão lá. Então, vamos continuar com as mães de Israel. Todas as formas de vida humana que florescem no ventre de uma mulher é a primeira forma de bênção com a qual o Senhor gratifica o seu povo. Por isso, agora, para todas as mães, o ventre materno é o lugar emblemático da bênção de Deus e da sua graça. Ana não podia ter filhos, pois dirige a Deus a seguinte oração. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Ela respondeu: que a tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e o seu semblante não era mais triste como antes. Na manhã seguinte, ela e seu marido levantaram-se muito cedo e adoraram na presença do Senhor. Depois voltaram para a sua casa em Ramá. Elcana uniu-se a Ana, que é o marido, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. 1 Samuel 10, 18 e 19. É ou não é mais do que bonito a realidade concreta de cada um dos dias? Vós, mulheres, me podereis dizer muito melhor o que é esta ansiedade dos filhos com a bênção de Deus. Então, Maria, neste canto de Ana, nós ouvimos muito do Magnificat. Nós agora não podemos entrar no Magnificat, não é a altura, mas se Deus Nosso Senhor quiser, um dia teremos um curso só sobre o Magnificat. O que lá está escrito e o que não está escrito e que quiseram que o Magnificat dissesse e que não diz. Diz muito mais e muito mais profundamente. Duas composições poéticas distanciadas por um milénio, o Cântico de Ana e o Magnificat de Maria. Mas são a confissão reconhecida pela graça recebida. 1000 anos depois, duas mulheres cantam da mesma forma a bênção de Deus da sua maternidade. E ambas falam de uma pobreza, a chamada tapeinosis. A pobreza de Ana é a esterilidade. E a pobreza de Maria, vou só dar assim uns pequeninos relances. Depois, quando tivermos, se Deus Nosso Senhor quiser e Nossa Senhora der uma mãozinha, quando tivermos as aulas da professora Rita Torti, uma biblista especializada no Antigo Testamento, vai nos dizer ao certo a profundidade de todas estas questões. A pobreza de Maria é atitude reverencial da fé que se abandona totalmente à vontade do Senhor, vivendo integralmente a sua lei. Vejam, Livro da Sabedoria, 3.13 e 4.1. Então, Rispa, concubina de Saúl, 2 Samuel 21, de 1 a 14. Quem é, o que faz, porque é que é mãe de Israel? Ela tem uma história muito má, chata, meu Deus. Se vocês lerem estas passagens até assustam. Praticamente a história dela é esta. Era mãe de 2 filhos. Depois o rei Saúl, o primeiro rei de Israel, não é David, é Saúl. O rei Saúl vai fazer guerra aos Gabonitas, região de Gabon. Depois o rei David toma conta do trono, existe uma dívida de sangue para pagar, e então eles dizem, os filhos de Saúl, que sejam, pois, empalados. Vocês sabem o que é empalados? Eu espero que não sejam crianças a ouvir. Praticamente é colocados numa estaca que entra por trás e sai pela boca, no monte diante do Senhor com esta sede de vingança. Pois estão a imaginar a realidade dos povos daquela época. Mas, imaginem só, esta mãe perde 2 filhos. Esta mãe perdeu 2 filhos. O que é que ela faz?
ela vai para junto dos corpos, protege-os dos animais selvagens, necrófagos, corvos, abutres e por aí adiante, para que não venham profanar os corpos injustiçados destes que morreram. Ao mesmo tempo, já não chovia há 3 anos. E ela permanece ali, também a guardar dos animais selvagens as colheitas. E não só continua a acreditar nas bênçãos de Deus, como a sua maternidade é estendida quando ela depois vai tomar conta dos 5 filhos de Merab. Então vamos ver o que é que existe entre Rispa e Maria. Ambos os filhos são mortos injustamente num monte perante o Senhor. Rispa conserva dos animais 7 corpos inanimados. Maria, juntamente com os discípulos e as outras mulheres, protegem o corpo de Jesus. Vocês lembram-se do episódio de José de Arimateia, que quer descer o corpo de Jesus da cruz, e depois faz a descrição de quem estava, portanto, no momento em que deixem o corpo. No mesmo local da execução, ambas as mães estendem a sua maternidade. Então, no monte de Gabaon, Rispa espera que caia do céu a chuva para as colheitas depois destes 3 anos de carestia. Porquê? Porque é que eles faziam guerra? A lutar pela fome. Então, se cair a chuva do céu nas colheitas, já não vai existir mais guerra, porque há comida para todos. Maria é, na tradição cristã, aquela que espera a Páscoa da nova vida que o Filho irá instaurar de uma vez para sempre. Uma vez conhecida essa verdade, o mundo poderá regressar à vida e edificar-se. Estão a ver as passagens? Rispa e Maria. Depois temos a mãe dos 7 irmãos macabeus que são mortos por, se eu não estou em erro, Holoferne, portanto, invasor. Chamam estes filhos a rejeitar, 2 Macabeus 7, 41, a rejeitar a sua fé e a professar a fé pagã. Claro que eles não o fazem e são instigados pela mãe a não o fazerem. Então, esta mãe dos 7 irmãos macabeus, da qual nós não sabemos o nome, qual é, ou melhor, o que é que a tradição judaica se recorda dela? Chamam-lhe mãe da nação, protetora da lei, defensora da piedade, figura da esperança escatológica de Israel, que exorta os filhos a enfrentar a morte em obediência à piedade dos patriarcas. Maria, ao lado do filho, tem esta ressonância da tragédia dos 7 filhos na tragédia do Calvário. No livro dos Macabeus, século II a.C., encontramos pela primeira vez uns pequenos traços de uma suposta fé na ressurreição. Esta mãe tem fé na ressurreição dos filhos, estamos a falar antes de Cristo. Portanto, o parto da mãe para a vida imortal dos filhos, desta mãe, reside na fidelidade à promessa de Deus. A prova de fé, que recorda a história dos patriarcas, associando-se à imolação do filho, sustentadas pelas esperanças colocadas no Senhor, é a fé de Maria em Sábado Santo, quando parecia que tudo estava perdido. Estão a ver os pontos de ligação? Vamos continuar o nosso percurso. Um senhor hebreu, que morreu no ano 2000, disse acerca de Maria, mãe de Jesus, um homem hebreu, que escreveu acerca de Maria, David Flusser. Jesus foi um dos inumeráveis hebreus, não reconhece Jesus como Deus porque são hebreus. Jesus foi um dos inumeráveis hebreus que enverdaram pela estrada do martírio,
também Maria faz parte das inumeráveis mães hebreias que choram os seus filhos cruelmente mortos. Também hoje em Israel conheço pessoalmente estas mães hebreias, não apenas aquelas que perderam os seus filhos no grande genocídio na Europa, mas também aqueles que, mesmo aqui na terra de Maria, choram com dor inestimável os seus filhos homens que aqui e agora perdem a vida por causa do ódio cego contra os hebreus. Penso que não seria uma má mariologia se não se esquecesse completamente também as irmãs de Maria segundo a carne. Das suas dores se santifica a dor humana. Se Maria é pensada desta forma, este sentimento ultrapassa todas as barreiras confessionais. Então a memória da pura Mãe de Jesus pode apagar pelo menos uma parte da contaminação do homem moderno. Portanto, um testemunho que nos vem do lado dos hebreus em relação a Maria. Judite, conhecida por Pia, filha de Israel. Judite significa a mulher da Judeia, é o que significa o nome, que é o tipo, o modelo, o arquétipo, se quisermos, da comunidade de Israel no seu tempo, com os seus ideais. Esposa de Manassés e depois viúva. Ora, Manassés significa o Senhor, depois viúva significa o exílio, porque uma mulher sem marido, uma viúva, na sociedade hebraica, estava condenada ou a mendigar ou à prostituição, no caso em que não tivesse filhos que a sustentassem. Portanto, ela depois, o marido é morto pelo invasor, mas todos se admiravam da beleza dela. E a grande tradição hebraica diz que a beleza de Judite, depois o rei se namora, etc, etc, o rei invasor, a beleza de Judite provinha-lhe da sua fidelidade à atração, da sua fidelidade ao Senhor. Tanto é bela que lá um dos generais do povo invasor se submete à circuncisão para se tornar hebreu, para conhecer a beleza da lei do Senhor que fazia de Judite uma mulher incrivelmente bela. De facto, diz Mateus que Deus tem o poder de fazer nascer filhos de Abraão das pedras. A sabedoria e a lei são dois tesouros que o povo, quando olha para Judite, se recorda, porque são a herança dos patriarcas. O que é que isto tem a ver com Maria? Se vocês lerem Judite 13, 18 a 19, é o mesmo que está em Lucas 1,42. Bendita és tu entre as mulheres. Se vocês lerem portanto, Lucas 1:49a, que já é o Magnificat, a minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O que lá está em grego é a minha alma glorifica o Senhor. Nós utilizamos glorifica, mas o cântico chama-se Magnificat. Então, o que está em grego é megalei. Ou seja, a minha alma olha para as grandes coisas que o Senhor fez e louva a Deus por isso. Leiam Judite 15, 8 a 10. Diz exatamente o mesmo. Claro que vocês aqui têm sempre o problema das traduções que vocês utilizam da Sagrada Escritura e por aí adiante. Mas praticamente quando Lucas começa a escrever o Magnificat e o coloca nos lábios de Maria, o que nós temos é o pensamento nas palavras que foram dirigidas a Judite pela sua beleza, porque cumpria a lei do Senhor. E depois de Judite, nós temos a intercessão das mães de Israel. Porquê é que eu vos falo disto? Nós temos o hábito de colocar Maria na comunhão dos santos, que interceda por nós, a sempre Virgem Maria, correto? Nós pedimos a intercessão de Maria. De onde é que isto vem? Era uma vez Maria começou a existir o mundo? Não. Já vem de trás. Então, em modo de síntese,
o que é que nós encontramos? Os patriarcas e as matriarcas da antiga aliança viveram santamente de acordo com a vontade de Deus e intercedem a favor do seu povo. Os méritos das mães de Israel, em particular modo, sublinham o influxo salutar no momento decisivo da história de Israel. Em Maria, nós encontramos o mesmo na comunhão dos santos. Por isso é que nós, na liturgia, dizemos, em comunhão com toda a Igreja, recordamos e veneramos, sobretudo, a gloriosa e sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Porquê é que nós dizemos isto? Porque nós, sendo descendentes de tradição hebraica, e sendo o hebraísmo aqueles que rezam também aos patriarcas, aos profetas, às matriarcas, para que intercedam junto de Deus por eles, porquê é que eles podem interceder? Porque viveram na lei do Senhor. Porquê é que os santos podem interceder? Porque viveram na lei do Senhor. Estão a entender de onde é que provém estas nossas tradições? Não fomos nós que inventamos, ou a Igreja Católica que assim de repente inventou. E chegamos agora ao grande Monte Sinai, o Monte das Tábuas da Lei, em que faremos a primeira parte do Monte Sinai. Quando falamos de Maria como o novo Monte Sinai, nós invocamos a aliança recebida entre Deus e o seu povo de Israel. Entramos no coração da revelação bíblica e, se quisermos, o Evangelho do Antigo Testamento. Ou seja, imaginem que todo o Antigo Testamento existe, o Deus, Moisés, Tábuas da Lei, Monte Sinai, e o povo que diz, faremos tudo o que o Senhor falou. O que é que Maria depois vai dizer nas bodas de Caná? Tudo aquilo que Deus vos disser, faça-se. Deixamos isso para a próxima aula. Em Nazaré encontramos uma aliança, antiga aliança, nova aliança, feita de humanidade. Não de tábuas de lei, não de normas dos 673 preceitos do livro do Levítico, mas feita de humanidade. Uma aliança não de pedra, mas de humanidade. O anjo Gabriel é o novo Moisés. Maria diz-lhe, novo Moisés perante Maria, e lhe diz, não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus, conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus lhe dará o trono de David, seu pai, ele reinará para sempre sob a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria responde, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, quais é que são as assonâncias entre uma coisa e outra? Shekinah, que significa a presença de Deus. Maria e Sinai são lugares da habitação de Deus. O Sinai é coberto por uma nuvem. Maria é coberta pelo Espírito Santo. O Deus do Sinai é o Rei de tremenda majestade. Vocês conhecem Rei de tremenda majestade? Diz-vos alguma coisa este termo? Não? Assim de repente não vos diz nada, não é? Então eu, como sou... para vocês terem uma ideia, vocês de certeza que já ouviram isto, só que nunca associaram. Eu vou-vos dar um bocadinho de Mozart quando tem que falar acerca do Rei de tremenda majestade. Rex, rei. Este é uma das passagens musicais mais conhecidas do mundo, o Rei da tremenda majestade do Sinai, que faz um tremor de terra, o povo cheio de medo, Moisés que cobre o rosto, cheio de medo de ver a Deus porque morreria. Em Nazaré, silencioso, doce, pacífico, no ventre de Maria. O sim de Maria, o sim do Sinai. Diz a tradição rabínica que o Senhor no Sinai beija a esposa, pois está em Cântico dos Cânticos. Israel como esposa que recebe o beijo de Deus. O Cristo esposo beija a Igreja esposa na Anunciação, tornando-se
No ventre de Maria, um só coração, uma só carne, uma só pessoa. Já pensaram nisto? O matrimónio que acontece. A humildade do Sinai era o mais baixo dos montes. Eu depois não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu vos mostrava-vos, depois na grande tradição rabínica, os vários montes. Também está lá o Monte de Carmelo a dizer, mas nós somos grandes, muito maiores que o Sinai. E o Sinai, o mais humilde dos montes, contraria o orgulho das montanhas, que são chamadas de corcundas. Vão haver Salmo 138, versículo 6. E os corcundas não podem prestar serviço a Deus. Então, a arrogância, a soberba das grandes montanhas causa-lhes uma corcunda espiritual. E depois, claro, a humildade de Maria. Lucas 1, 48, 51 e 53. Mas ainda não acabamos. Depois disso, nós temos ainda a universalidade do Sinai de Maria. O Monte Sinai é fora da terra prometida da Palestina, geograficamente falando. Deus escolhe o monte que está fora da Palestina para oferecer o grande dom da lei ao povo do Antigo Testamento. Deus utiliza esta estratégia porque é destinado não só a Israel, mas a todos os povos. Nazaré da Galileia está nos confins da Terra Santa, é desprezada. Chamam-lhe a Galileia dos gentios ou dos estrangeiros. João 1,46, Natanael perguntou, de Nazaré pode vir alguma coisa de bom? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. A Galileia torna-se sinónimo da universalidade onde Jesus, o novo Moisés, oferece o quê? Não apenas as tábuas da lei, esqueçam as bem-aventuranças. Felizes os que choram com sede de justiça. Mateus 5. E assim abre-se o novo povo de Israel, depois da ressurreição, no monte onde, na Galileia, os apóstolos recebem o comando de Jesus, o mandamento de Jesus, para anunciar o Evangelho a quem? A todas as gentes. Mateus 18, 16, 20. Maria recebe o sinal da abertura cristã para com todo o mundo, porque de facto Jesus iria morrer pela nação, não só pela nação, mas também para reunir os filhos dispersos de Deus. Então o novo Sinai torna-se Nazaré, o mesmo Deus, Moisés, que se personifica em Gabriel, a aliança torna-se nova aliança, a lei torna-se palavra de vida, e de Israel nós temos a anunciação para o mundo. E mesmo assim ainda não acabamos com o Sinai, fica na próxima aula. Vou-vos deixar com uma última palavra de São Bernardo. Ó Virgem, dá imediatamente a tua resposta. A Senhora pronuncia a palavra que espera a terra, e os infernos, e os céus. O mesmo Rei e Senhor de todas as coisas. Assim como se seduziu pela tua beleza, assim também suspira por uma tua resposta afirmativa. É nesta resposta que Ele quer salvar o mundo. A Ele tu agradaste quando estavas em silêncio. A Ele agradará a palavra a partir do momento que Ele mesmo te chamará do céu. Ó bela entre as mulheres, faz-me ouvir a tua voz. Portanto, se tu lhe fizeres sentir a tua voz, Ele te fará ver a nossa salvação. São Bernardo, sermão em louvor da Virgem Maria. Muito obrigado pela vossa atenção e ficamos então, como habitualmente, com o nosso tempo de perguntas. Eu tenho a certeza que a Kénia Miranda, a Anete Garcia, a Dilene Maria Araújo Façanha, a Telma Porto, querem fazer perguntas. Eu tenho a certeza absoluta, vocês estão ruidinhos por fazerem perguntas. Façam as perguntas. E se durante a semana vocês quiserem continuar a fazer perguntas, é muito fácil. Vocês vão ao site, logosmarilógicos.org, inscrevem-se, criam o vosso perfil como cultores de Mariologia e depois vocês podem contactar ou publicamente deixar uma pergunta. Posso-vos garantir que serão todas respondidas. Como já disse na aula anterior, a primeira coisa que eu faço de manhã, abrir o portátil enquanto estou a tomar o café da manhã e logo ver todos os comentários, fazer perguntas e conceder as respostas. Portanto, vocês, se não quiserem neste espaço deixar as perguntas, deixem no site, pessoalmente, publicamente no site, não é vergonha nenhuma. Como dizia São João Maria Vianney, a ignorância não é pecado, pecado é manter a ignorância. Não é? Estejam sempre atentos a isto. Deixem as perguntas, eu vou respondendo mesmo durante a semana.
normalmente de forma breve, até porque eu tenho que escrever as perguntas, não é? Então tem que ser breve, não posso fazer grandes testamentos, mas de uma forma muito breve, muito agradável, um bate-papo mariológico permanente. Deixem as vossas perguntas. Então, vamos começar. Eu aprendi que somente pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. Antes desse, somos criaturas amadas por Deus, mas muito diferente de filhos. Não entendi a colocação do Senhor. Pode explicar? Pois. Vamos colocar a questão desta forma. A pergunta é esta. Pelo batismo, somos filhos de Deus. Antes, somos apenas criaturas. O que é esse negócio de agora sermos todos filhos de Deus? Vamos tentar colocar as coisas direitas. Se vocês forem ler as cartas de Pedro, a filiação divina transmitida por Jesus é uma filiação que nos torna filhos de Deus. A palavra igreja, como nós a concebemos, na época não existia. Vamos já começar aí. Que vos prepara para a resposta que eu vos vou dar. O Santo Padre, Papa Francisco, quase nos inícios do pontificado, declarou, somos todos filhos de Deus. Mas não somos todos batizados. Então, nessa altura, a palavra fez algum fragor nas águas tumultuosas de Roma. E eu lembro-me na altura de falar com o outro mariólogo português, somos dois, a nível mundial existem apenas 2 mariólogos com nacionalidade portuguesa. E na altura nós estávamos, exatamente, nós somos colegas de escola, nós estávamos cá em Roma, ele já está em Portugal, nós estávamos cá em Roma e falamos sobre isso. Então, como é que não é, como é que é possível? E a resposta que nos apareceu à frente, a melhor resposta que nós vimos, foi muito simples. De facto, somos todos filhos de Deus. Mas nem todos somos filhos da Igreja. Estão a entender? Somos todos filhos de Deus, mas nem todos somos filhos da Igreja e tornamos-nos filhos da Igreja. Universalmente, independentemente da Igreja de Cristo a que pertençamos, não estou a falar de seitas, vou falar das 39 igrejas cristãs que existem no mundo, é através do batismo. Sacramental, de sangue ou de desejo, os três tipos de batismo, que nos tornamos filhos da Igreja. Qual o concílio que o João Paulo II reuniu os bispos para estudar a... era bom, não era? Um concílio para estudar a Virgem. Era bom, não era? Não. O que ele reuniu foi os mariólogos a celebrar, eu penso que foram os 1500 ou 1400 ou 1600 anos do concílio de Capua. Ora, deixem-me cá ver para eu vos precisar a data. Concílio de Capua. 392. Então, no ano 392, celebrou-se o concílio de Capua, a sul de Roma, onde se falou, no ano 392 depois de Cristo, onde se falou extensamente da perpétua virgindade de Maria. São João Paulo II, em 1992, reúne mariólogos para estudar a questão da perpétua virgindade de Maria. Ok? E Sara, podemos estabelecer alguma relação entre Sara e Maria? Pois, a relação entre Sara e Maria é uma relação, portanto, Sara, mulher de Abraão, é uma relação de origem. Isto é, coloquem desta forma, existe Maria e depois existem, ao longo da história da Igreja, uma série de mulheres que foram mulheres-chave para a Igreja, no nosso caso, para a Igreja Católica. Muito bem. Vamos falar da mãe de Constantino. Vamos falar da mãe de Santo Agostinho. Vamos falar de Santa Catarina de Siena. Vamos falar de Santa Brígida. Vamos falar de Santa Clara. O que nós quisermos. Mas Maria é fundante. Nas matriarcas, existem estas diversas matriarcas, mas Sara é fundante. A primeira de uma série de... É verdade que Maria recebe das matriarcas uma feminilidade, uma maternidade escatológica, messiânica, real do descendente de David. Mas também é verdade que em Cristo se instauram novos tempos. E seria esta relação fundante.
Professor, Sarai tornou-se Sara, Jacó tornou-se Israel, Simão tornou-se Pedro, etc. Relativamente a Maria, há alguma passagem em que Deus trocou o nome de algo ou alguém como o fez com esses outros citados? Sim. Nós não nos apercebemos disto. Ora, vamos lá. Como a gente dizia na faculdade a brincar uns com os outros, ora, vamos lá dar aqui uma agregada. O anjo não lhe chama de Maria. São João, em todo o Evangelho, nas cartas e no Apocalipse, não chama a Nossa Senhora de Maria. O anjo chama-lhe Kekaritomene, que nós tendencialmente traduzimos por cheia de graça. Depois, significa cheia de graça? Isto é toda uma aula só para vos conseguir explicar o que é que significa o Kekaritomene. Porque aparece apenas uma vez na Bíblia. É o chamado Apax Legomenon, quando aparece uma só vez uma determinada expressão na Sagrada Escritura. Ou seja, São Lucas teve que construir um nome que designasse a função, até porque os nomes em hebraico designam funções. Yeshua significa Salvador, Israel significa aquele que vê Deus. Miriam, não vos vou dizer agora a origem do nome Miriam, porque estou à espera de receber uma obra na qual eu espero, de uma biblista francesa, em que ela decompõe todas as palavras do alfabeto hebraico e ilustra o que essa vogal ou consoante significa. Portanto, contrariamente a nós, que somos de língua latina, a palavra Maria significa Maria. Mas para o hebraico, cada uma das letrinhas tem um significado e quando juntamos todas as letras, é que nós conseguimos ver o significado profundo, semítico da palavra. Portanto, existem diversas possibilidades de interpretação da palavra Maria. Como eu vos disse, estou à espera de receber esta obra para refazer o trabalho a partir do zero. Não é uma questão de perfeição, é mesmo uma questão de respeito para com Maria, até porque, tenho que vos dizer, nem sempre os livros são palavras de vida eterna. Caso contrário, não tinha sentido existirem novos mariólogos no mundo se muitas vezes não tivéssemos que voltar atrás, olharmos para as fontes e, com a consciência contemporânea, reconstruir, apoiado nas fontes, reconstruir a figura de Maria. Vamos continuar. Daniel, um irmão me provocou no dia da Natividade de Maria, vendo eu celebrar, me dizendo que se Maria não houvesse aceitado Deus, viria de qualquer forma, pois é Deus. Ele me parece minimizar a missão de Maria na história da salvação. Como responder a isso? Olha, a minha primeira resposta seria: deixa de ser otário. Essa era logo a minha resposta. Claro que depois todos os casos são uns casos e deixa de ser otário. Ofereçam-lhe, fazemos assim, ofereça-lhe um curso de logos mariológicos. Ora, nem mais. Ofereça-lhe um curso e diga-lhe assim: olha, faz favor, o senhor quantas horas de mariologia já estudou na sua vida? Por acaso você sabe o que é que significam sequer os versículos sobre Maria na Bíblia? Sabe quantos são e onde estão e o que significam? O senhor está a ir contra duas coisas. Primeiro, uma festa da igreja que tem mais de 1000 anos. Portanto, nunca ninguém viu nada e agora aparece este e é inteligente, e ele é que sabe, ele é que vê e ele é que diz. Uma. Duas. O senhor está a ir contra, com uma suposta possibilidade de uma suposta qual coisa, o senhor está a ir contra a própria Sagrada Escritura, que não só o Antigo Testamento anunciou, como a Sagrada Escritura vê que concretizar. Portanto, o senhor consegue ir contra a liturgia, que é herança de toda a Igreja, e contra a palavra de Deus. Bravo! Ah, Jesus! Maria, como mulher hebreia, temente a Deus, conhecia as Escrituras? Pois.
Não poucas falas dela, esse conhecimento não teve influência naquilo que está lá escrito, ou foram os agiógrafos que introduziram? Ora, sempre aquelas questões picuinhas que doem. Então vamos dizer assim. Se vocês esperam Nossa Senhora sentada a ler o Antigo Testamento, edição da Vozes ou da Paulus, ou edição da Bíblia de Jerusalém, esqueçam. Se vocês me disserem, Daniel, a cultura hebraica, portanto semita, estão a entender? Não é como a nossa. A nossa cultura atualmente, pois, a cultura semita é desde a língua até às tradições, até às usanças normais de todas as pessoas, ok? É normal conhecer a história dos patriarcas, a história das mães de Israel, a história do exílio, a história do êxodo, a história da destruição do rei David, a reedificação do templo, a sabedoria, os livros proféticos, os 673 preceitos da lei? Sim, completamente. Quando é necessário falar de Maria, portanto, falar da cultura de Maria, nós somos obrigados a descrever. A cultura hebraica na época era assim. Maria pertencia àquela cultura, era assim. O que é que diferencia? A forma como ela conhece muda a partir do momento da Anunciação. É impossível que o maior evento da história da humanidade não transforme Maria no seu hebraísmo. Se a simples aparição de Nossa Senhora transforma a vida dos pastorinhos de Fátima e dos vários videntes ao longo dos séculos, ao longo do mundo, e não é porque eles vão ser a mãe de Jesus Cristo, imaginem Maria. Vamos já começar por aí. Depois disso, Maria é a única fonte para os evangelhos da infância. Não é? Primeiro e segundo capítulo de Lucas, primeiro capítulo de Marcos, Mateus, etc. Então, assim sendo, o que é que nós temos? Nós temos, por um lado, as tradições orais, as perguntas da primeira comunidade apostólica, as fontes que São Lucas foi buscar junto a Maria, porque era ainda viva, que lhe vai contando. Mas depois, quando é necessário escrever, o que eles escrevem são os evangelhos, que é um género literário que não existe. Não existem evangelhos antes dos evangelhos. Era como se nós hoje conseguíssemos dizer quem é que foi a primeira pessoa no mundo que escreveu uma poesia. Lá naquelas grutas do Paleolítico, o indivíduo meteu-se a escrever e até saiu um soneto. Seria a primeira poesia. Ora, o género literário evangelho não existe antes dos evangelhos. É uma coisa completamente nova dentro da filologia. Então, assim sendo, eles escrevem um texto que nós dizemos hoje teológico, também histórico, também teológico, corresponde a uma teologia da comunidade de Lucas, da comunidade de Marcos, da comunidade de Mateus, da comunidade de João, vão buscar informação a Maria e vão esculpir essa figura de Maria no mármore, como eu vos disse. Mas nós aqui temos um problema, e se nós resolvermos esta questão a nível de conhecimento, nós resolvemos grande parte das questões ou das perguntas que vocês podem colocar. E eu, quando estava a escrever o doutoramento, a determinada altura, parei tudo, falei com o meu moderador, porque existem dois caminhos. E ainda hoje, eu não me debato com isso, mas eu ensino isso. Ou os agiógrafos, portanto, os escritores sagrados, reconheceram em Maria o que nós acabamos de falar das matriarcas, ou atribuíram a Maria frases, ditos, etc., para fazer passar através de Maria a herança das matriarcas. Na primeira opção, o reconhecimento, falamos de completar a obra de Deus. Na segunda opção, falamos no desvirtuar a obra de Deus. Como se Maria fosse uma boneca e nós enfeitamos com
com questões teológicas, umas em cima das outras, e cabe tudo. De facto, a grande crítica à espiritualidade mariana, a razão pela qual eu arquitetei este curso desta forma, foi fundar uma espiritualidade mariana não numa pré-compreensão que atribui a Maria. Maria é rainha, Maria é isto, Maria é aquilo, etc, etc, etc. Mas levarmos-nos num barco, estamos todos no mesmo barco, ao longo das águas da Sagrada Escritura, do início do cristianismo, para nós podermos reconhecer nos factos aquilo que depois reconhecemos na espiritualidade mariana. Portanto, duas estradas. Reconhecimento ou atribuição? Se é reconhecimento, a pergunta anterior daquele que falava sobre a questão da natividade, que Deus lá teria encontrado outra forma, eles têm que deixar de ver televisão. Eu digo isto por causa da questão lá dos os Vingadores, os Avengers, não é? Os super-heróis e tal. Se não é de um lado, é do outro, e depois este volta para trás no tempo e aquele vai para a frente e tal. E depois vem a vida real. E na vida real isto é muito diferente. Mas está bem. Portanto, ou atribuição ou reconhecimento. Resposta certa, reconhecimento. Resposta errada, atribuição. Quem seguir os caminhos da atribuição começa a ser demasiadamente complicado. Porque como se Maria fosse uma folha em branco e nós escrevemos o que quisermos em cima dela. Já o fizemos no passado e dá asneira. Próxima pergunta, desculpa a ignorância, mas de onde vem toda essa alusão e interpretação do professor Daniel? Já fiz muita escola bíblica e nada dessas interpretações. Agora é uma de paternalismo. Pois, por isso é que existe Mariologia Bíblica. E a Mariologia Bíblica, existem estudos bíblicos. Se vocês quiserem autores que eu depois sei que divertem-se a ver na internet, então vamos começar. Ignace de la Poterie. Vamos começar como? Vamos colocar outro. Raymond Brown, Fitzmyer, que eu sei que gostam assim de nomes de gente estrangeira. Fitzmyer, Aristide Serra, Alberto Valentini, Mario Mazzini, também. Autores assim à memória que agora me aparecem. Foulet, também. Laurentin também fez bastante sobre isto. René Laurentin também escreveu bastante sobre isto. E para agora é isto. Contudo, é como eu vos digo, a nível de obras é muito difícil. Já são obras que depois já nem sequer estão em edição, etc, etc. Não interessa. O batismo das igrejas são diferentes. O das outras igrejas tem valia. Esta é uma questão de direito canónico. Existe o chamado batismo sob condição. Eu não posso responder a perguntas de direito canónico e direito sacramental. O que eu vos posso dizer do ponto de vista da dogmática, e não interpretem a dogmática como um conjunto de 673 preceitos do livro do Levítico, no mundo de hoje, o acolhimento do outro irmão que acredita no Evangelho é para nós prioritário e está acima do registro canónico paroquial do batismo. Eu não vou dizer que sou a mesma coisa, está bem? Vamos distinguir as águas, etc. Senão isto fica logo aqui uma amálgama, um sincretismo religioso. Não é isso que eu estou a dizer. São, sim, barreiras que existiam antigamente e que hoje já não têm mais sentido de existir. Depois que cada um dos irmãos das diversas igrejas faça o seu percurso, esse batismo, essa igreja seja reconhecida, é uma outra história. Um irmão da igreja copta, por exemplo, é perfeitamente reconhecido pela Igreja Católica. Tiramos de lado, como eu já vos disse, a questão das seitas. Tiramos de lado a questão das seitas. Mas abraçamos todos. Abraçamos todos. Já o São João Paulo VI já tinha começado, São João Paulo II, por exemplo, Paulo VI abraça pela primeira vez, depois de 1000 e tal anos, o patriarca Atenágoras, não, depois de quase 1000 anos, o patriarca Atenágoras da Igreja Ortodoxa. Estava em Constantinopla, Istambul. É 2 horas mais ou menos de avião de Roma. Ou seja, os chefes
da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, depois da excomunhão do 1048, 1052, não me recordo bem a data, abraçam-se quase 1000 anos depois. Estão a entender? São João Paulo II reúne-se com os representantes das 22 religiões mundiais em Assis, em 86. Depois Bento XVI faz o mesmo, etc, etc. O mundo é global. Conhecer a nossa identidade não significa impor o cristianismo aos outros, mas significa testemunhar e dar razões da nossa fé. Dito isto, temos ainda a pergunta: Santa Ana, avó de Jesus, onde entra neste contexto ou não entra? Não entra porque pertence aos apócrifos e nós, dos apócrifos, não falaremos. Poderemos mais tarde fazer um curso sobre os apócrifos, mas não falaremos nesta questão. Portanto, não entra. No máximo, remotamente, vale para a atividade de Maria o que vale para Santa Ana. Santa Ana existiu porque é um dado histórico e não é um dado bíblico. Para Maria existir, teve que ter uma mãe. Se a mãe se chamava Santa Ana, ela teve que nascer. Era hebreia. Caso contrário, Maria não seria hebreia. Portanto, sabemos já duas coisas. Primeiro, que a mãe de Maria era hebreia e que a mãe de Maria nasceu. A mesma coisa acontece para Jesus. Jesus nasce de uma mãe chamada Maria. Não nos diz nada acerca do nascimento de Maria, mas nós fazemos a festa litúrgica porque é um dado histórico. Mais informações no artigo do blog do logosmariológicos.org. Temos lá todas as precisações sobre esta questão. Vamos então aos recados. Aplicação do curso. Estejam atentos a esta questão antes de irem todos embora. Aplicação do curso. Vamos fazer uma pesquisa com os alunos sobre a espiritualidade que desejam aprofundar, através de um link que vamos enviar hoje para eles no grupo. Vão poder escolher uma espiritualidade para a última aula. Isto é, nós estamos a falar de espiritualidade mariana. Existem espiritualidade carmelitana, monfortana, franciscana, redentorista, o que quiser. A nossa última aula do curso de espiritualidade vai ser pegar numa destas espiritualidades, e vamos utilizar tudo aquilo que nós dissemos para descrever a marianidade dessa espiritualidade. Chamamos de aula prática. Depois, estamos preparando o próximo curso, e vamos apresentar na próxima semana o percurso mariológico que a Logo está preparando para eles. As inscrições para o novo curso vão iniciar na primeira semana de outubro. Ora bem, uma coisa com a qual me tenho debatido com a administração é esta: variar o mais possível os cursos, por um lado, e por outro lado, fazer-vos entender porque é que fazemos este curso, porque é que depois fazemos aquele curso, que nos vai preparar para aquele outro curso, que nos vai preparar, ou seja, construímos a casa da Mariologia, começando das bases, e vamos construindo. Estão a entender? Dessa forma, de uma forma orgânica, que agora está muito na moda dizer crescimento orgânico, não é? Comida orgânica, o que seja. Dessa forma orgânica, nós estamos a tentar fazer com que todos, ninguém se sinta excluído, eu não sou capaz, é muito difícil, o Daniel fala um português esquisito. Está bem. Desta forma, nós vamos conseguir encontrar uma maneira de que todos, ninguém fique excluído, e se alguém tiver dúvidas, contacte-nos, nós respondemos sempre, possam construir na comunidade das suas casas, possam construir um conhecimento mariológico. Vocês lembram-se, uma das artes do Instagram? Mariologia para todos, todos para a Mariologia. Em que uma pessoa não precisa de fazer 2 anos de filosofia, mais 3 anos de teologia, para depois poder estudar Mariologia, mas o contrário. Com a Mariologia, que eu digo-vos, dentro da teologia, a Mariologia é encruzilhada a todos os saberes. Tudo vai tocar em Maria e Jesus. Depois, queremos saber quais os temas que eles desejariam aprofundar. É importante. Eu gostaria de saber de Mariologia Patrística. Eu gostaria de saber do Prédio da Virgindade de Maria. Na medida em que vocês nos dão sugestões, nós depois construímos, a partir das vossas sugestões, os percursos. Também das vossas sugestões, os percursos. Curso da consagração começa nessa segunda, dia 14. Exatamente.
Vocês lembram-se do curso de consagração? Portanto, consagração que inicia através do livro da consagração, termina no dia 1 de novembro. Vamos fazer 3 aulas sobre o que é consagração a Maria e depois são acompanhadas pelo oracional dos 28 dias até chegar à vigília Todos os Santos. Portanto, se ainda não estão no grupo do WhatsApp, se não sabiam desta informação, mandem uma mensagem para Locos Mariológicos. Aqueles que já estão dentro do grupo do WhatsApp, depois vão receber lá todas as informações, até porque depois, por causa da diferença de fuso horário, a aula sobre a consagração vai ser transmitida não em direto como todas estas aulas. Porque às vossas 9 da noite, aqui já é 1 da manhã. Já eu estou a dormir. É impossível conciliar as horas, está bem? Faça a aula na mesma. Não vai haver perguntas e respostas, até porque é o curso de consagração. Muito bem. Dito isto, eu terminei. Fico feliz de vos ver. Espero que tenha ajudado. E até amanhã, se Deus quiser, nos 5 minutos com Maria. E depois vemo-nos então segunda-feira para o curso de consagração, não em direta. E depois vemos então no próximo sábado. Bem-aja a todos e até já.